Partindo da premissa de que devemos ter pessoas do bem, pessoas que militem na política, que tenham dignidade, Elísio Figueiredo seria de novo candidato nas eleições do ano que vem? Veja bem, eu fui 2 vezes candidato. Uma vez para deputado estadual, quando eu era presidente do Partido Verde, por causa da quebra de barreira, e depois fui candidato a vereador em Armação dos Búzios. A minha campanha de vereador está todo na minha casa, todo papel, toda placa, tudo está lá em casa. Eu não usei nenhum material. Eu acredito que você, para ser candidato, ou você vem trabalhando esse caminho já há algum tempo, ou você atende a uma solicitação de um líder político ou de um apelo popular. Hoje, para que eu viesse candidato, eu teria que estar trabalhando uma caminhada, coisa que eu não faço. Eu poderia estar vindo com um apelo popular, coisa que não existe. Ou, a princípio, vir como candidato a pedido, por solicitação do prefeito André Granado, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, desde a época que era médico, que atendia as pessoas em Búzios, que teve a sua primeira clínica, a segunda, e hoje tem 2, né, porque ele se desfez de uma. Então eu conheço o alicerce financeiro desse homem, eu conheço o caráter desse homem, e estou aprovando 100% como jornalista, como morador e como cidadão, a administração que ele está fazendo em Búzios. Então, se ele me faz um pedido para vir candidato, eu viria. Como se ele também me fizer um pedido para compor com ele alguma coisa dentro do governo, eu também viria. Elísio Figueiredo, então, tudo depende de um pedido, tudo depende das circunstâncias, enfim. É uma lástima que uma pessoa do seu calibre não esteja pensando em militar na política, de novo, assim, com um aspecto em buscar um cargo eletivo, né? Infelizmente hoje é aquele negócio, nós vemos aí tanta gente que não teria nem condições sequer de estar em liberdade, quanto mais concorrendo a algum pleito. Elísio Figueiredo, o que você tem visto aí na cidade? O que você tem notado aí dos movimentos, como diz aquele nosso amigo, a voz rouca das ruas? O que você tem sentido a respeito do que tem tocado dentro do coração do povo de Búzios, assim, na sua ótica? O Edson, muitas pessoas estão aprovando as melhorias que a cidade está tendo, né? Eu na rua, andando no supermercado, as pessoas me param e me parabenizam e concordam com o apoio que está sendo dado ao governo. Muitas pessoas também me questionam sobre o caso da falsidade ideológica, né? Até ontem, eram 4h15 da tarde, eu estava explicando o que é falsidade ideológica, né? Porque o morador, as pessoas não sabem os termos jurídicos. E as pessoas estão meio escandalizadas. Elas me perguntam, né, sobre a frase que eu digo constantemente, o que é reprovado por Deus, né? É uma questão que eu coloquei. Basta a pessoa que seja religiosa, seja a religião que for, desde que ela acredite que nada aconteça sem a permissão de Deus, sem a aprovação de Deus, ela vai entender muito bem quando eu digo que antes das urnas eletrônicas serem abertas, Deus já tinha aprovado o André e tinha dado a ele o dom de governo que está em Romanos. Aí as pessoas dizem para mim, mas você mistura Deus com política. Não, eu não misturo Deus com política. Deus está na minha vida em tudo. Quando eu saio para eleger ou para votar, eu oro a Deus antes e peço que Ele me guie. Você está me entendendo? A minha vida, Deus está em tudo. Eu sou um teólogo, né? Eu tenho a formação teológica de academia e tenho de teologia pastoral. Então Deus na minha vida está em tudo. Por isso eu vivo sendo agraciado, vivo com os pequenos milagres que são maravilhosos a todo dia, né? Então, muito bem, quando Deus aprova André, Ele reprova o prefeito que estava em exercício e que deveria continuar. Por isso que Ele reprova, porque Ele retira, Ele quebra essa continuidade e André assume o lugar. Então, quando eu digo assim, quem fica do lado do reprovado de Deus
tem que estar abrindo mão das bênçãos. Eu penso assim, eu não ficaria do lado de um reprovado de Deus. E aí a visão é ampla, mas não sou eu que vou determinar às pessoas o que elas devem agir e como agir. Elas têm que em casa estar meditando, pensando, quando for pedir a Deus proteção, estar analisando, entendeu? Porque os fatos estão aí e Deus não reprovou porque é maldoso. Deus reprovou porque sabe muito mais do que eu e você e qualquer um. Não só nas urnas, mas também, pelo que eu não sou jurista, mas que nós repetimos os processos, né, tantos que o Delmiles tem e carrega. Então não só também as urnas e também o favor divino, mas também parece que a parte jurídica mesmo, a lei dos homens, não é, Elísio? É a lei dos homens. Veja bem, é bíblico. Deus permitiu que o povo elegesse Saul. Assim como Deus permitiu que a Dilma esteja eleita, que o Lula tivesse sido eleito. Deus permite que o povo haja, mas tem circunstâncias que Deus atua e Ele é Senhor absoluto e nós somos os servos, as criaturas, que Ele é autoridade máxima e Ele vai e Ele encerra uma caminhada, né, política e Ele coloca André, entendeu? Então o doutor André foi aprovado por Deus na minha visão teológica. Elísio Figueiredo, nosso jornalista, sempre nunca fica em cima do muro. Daqui a pouco, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo musical e apoio cultural. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Valeu, Elísio, daqui a pouco.